Olá, meu nome é Ângelo. Meu nome é Bruno, nós somos o TV Geban. Estamos aqui na sala de aula para explicarmos como ocorre a absorção dos nutrientes via foliar. A folha ela pode absorver tanto via estômatos como via cutículas. Via estômatos tem a dependência dos fatores climáticos, que tem a interferência da abertura dos estômatos. E via cutícula, ela é superficial. O adubo foliar ele cai na parte superficial da folha ou na parte inferior, e a planta na folha ela absorve o produto. Porém, temos a camada de cera, que é uma camada protetora da folha, e essa camada impede a penetração do adubo foliar na folha. É por isso que é importante a gente saber dos produtos surfactantes, dos espalhantes, dos adesivos, que eles vão facilitar com que o nutriente ele caia na folha, espalhe melhor, crie um fator adesivo, e assim a planta consiga ter a absorção dos nutrientes. Também, o nosso objetivo da adubação foliar é que a planta absorva via foliar. Porém, o nosso nutriente ele tem que cair na seiva bruta. Caindo na seiva bruta ou xilema, é que esse nutriente vai espalhar na planta, fazendo com que assim o nosso objetivo esteja alcançado. Um dos principais fatores que influenciam na adubação foliar é o pH. O pH da solução ela vai variar dependendo das fontes que você vai utilizar. Por exemplo, fontes de um nutriente só, quando você quer aplicar só um nutriente na sua lavoura. Cada fonte ela tem um pH específico que vai absorver melhor na planta. Quando você utiliza fertilizantes mistos, ou seja, de vários nutrientes, recomendado você utilizar o pH em torno de 5,5. Essa tabela apresenta exemplos de fontes de nutrientes e o pH ideal para a absorção das plantas. Exemplos como a ureia, precisa de um pH de 5 a 8 para ser bem absorvidas pela planta. O exemplo de micronutrientes como boro e zinco, 7 a 8 é o pH ideal para a melhor absorção das plantas. O pH da solução ele vai variar dependendo do produto que você vai utilizar e também da água que você vai utilizar. Nós fizemos um exemplo aqui utilizando um produto de fertilizantes mistos, ou seja, o pH ideal para ele, como falado anteriormente, tem que ser em torno de 5,5 para ele ser melhor absorvido nas plantas. Porém, realizando a mistura aqui no laboratório, o pH dele foi para 7,8. No caso, nós utilizamos um redutor de pH para que esse pH se adeque em 5,5, ou seja, o pH melhor para ter absorção nas plantas. Para facilitar em campo a medição do pH, existem no comércio medidores portáteis como esse, que facilita muito em campo a medição da cauda. Os principais fatores que influenciam na adubação foliar são os fatores climáticos: vento, umidade e temperatura. Existem no comércio equipamentos apropriados para fazer as medições da temperatura, do vento e da umidade. Este aqui faz as três medições. A temperatura não pode estar acima de 30 graus Celsius. A velocidade do vento deve estar de 0 a 10 km por hora. E a umidade deve estar acima de 60%. Assim, dentro desses parâmetros, você vai fazer uma pulverização adequada ao seu bananal. Existem alguns métodos de aplicação dos adubos foliares. Esses métodos podem ser aéreo, com atomizadores ou por costais. Este mês, o TV Geban foi até Olambra visitar a 22ª edição da Hortitec. Lá vamos entrevistar pessoas de empresas que possuem mais informações e o nosso objetivo é levar essas informações até você. E a função da adubação foliar na bananicultura? Ok. Bom, a adubação foliar ela é vista hoje como uma adubação
de complementação de adubação de solo. Então, em muitas situações, a adubação de solo, que visa mais a aplicação dos macronutrientes, ela não é tão eficiente, ela não é suficiente para suprir adequadamente todas as necessidades das plantas. Então, nesse momento, a adubação foliar ela entra exatamente no sentido de dar um maior equilíbrio nutricional, melhorar o fornecimento dos nutrientes pouco disponíveis no solo e, ao mesmo tempo, aumentar o potencial produtivo das plantas, né? Fazer com que elas expressem o máximo possível do potencial interno genético. O surfactante, principalmente aplicações aéreas, são muito usados em banana, são muito importantes, porque quanto mais longe a aplicação, os bicos de pulverização do alvo, e no caso da aplicação aérea a distância maior, né, mais importante é você ter essa gota uma tendência melhor de chegar na folha e se espalhar e ser mais absorvida, evitando as perdas. A respeito da nutrição foliar, ao contrário do que... existe um certo preconceito da parte dos produtores, porque antigamente o conceito de adubo foliar era simplesmente pegar um adubo de solo que fosse solúvel, diluir isso em água e fazer a aplicação foliar. E muitas vezes o resultado não vinha como esperado. A ação dos aminoácidos e das algas, que hoje vem sendo muito utilizado também. Trabalhamos assim nesse mercado de banana, utilizando algas e aminoácidos. Os aminoácidos têm como principal papel serem carregadores de nutrientes. Eles funcionam como pequenos caminhões dentro da planta, levando nutrientes de uma parte a outra, carregando também os nutrientes das aplicações de foliares e de outros produtos, para que tenha uma eficiência do uso desses nutrientes na planta. Eles também promovem uma economia de energia, porque quando tu fornece um aminoácido pronto, a planta não precisa metabolizar o aminoácido. Então tu economiza energia como se tu entregasse a comida pronta e não entregasse, por exemplo, uma mandioca com casca para a planta, que tem que fazer todo o preparo. E as algas, por outro lado, elas trabalham principalmente pela ação dos seus fito-hormônios. As algas têm fito-hormônios de uma concentração elevada, as algas de qualidade, e que permitem que tu forneça, vai fornecer giberelina, vai fornecer auxina, citocinina e outros, e betaínas, que vão ajudar a planta no desenvolvimento, estimular a parte da floração, vão também atuar na parte de redução do estresse, crescimento de raiz, que para a banana é muito importante para evitar o tombamento. Então, usar produtos com essa tecnologia. Uma coisa que a gente vinha conversando era a questão de utilizar produtos que unam essas coisas. Então, usar algas mais aminoácido mais potássio, preenchimento de cacho para aumentar o tamanho, o peso do cacho. Então, são todas tecnologias que juntas dão um resultado muito melhor. O objetivo do nosso trabalho e dos nossos vídeos é fazer com que os produtores do Vale do Ribeira tenham informações sobre novas tecnologias de aplicações de adubação foliar. Algumas empresas criaram aplicativos para facilitar na mistura de caudas. Nós esperamos que com esse vídeo você possa ter uma melhor eficiência na aplicação via foliar dos seus nutrientes. Muito obrigado. TV GBAN volta em breve.